Tudo bem, deputados? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. Agora, eu vou passar a primeira pergunta para o deputado Ricardo Barros, para ele falar um pouquinho. Deputado, punir os institutos de pesquisa com prisão não é uma medida muito agressiva, já que o trabalho dos institutos é mostrar a intenção de voto do eleitor e não, de fato, acertar no resultado das eleições? Porque o resultado da pesquisa interfere na vontade do eleitor. No Brasil, há uma cultura de não perder o voto. Então, as pessoas não votam no candidato que vai perder, eles mudam para quem vai ganhar. 3% dos eleitores. Mas nesse segundo turno, 3% pode mudar quase todas as eleições que estão sendo disputadas nos estados e a eleição federal. Não há nenhuma vantagem para o eleitor receber a informação de uma pesquisa que não vai bater com o resultado da urna. Para que serve essa informação para o eleitor? Apenas para confundi-lo. Tem que ter uma responsabilidade na qualidade do resultado das pesquisas. A pesquisa em si não influencia ninguém. O que influencia é a divulgação de pesquisas maciçamente para formar opinião junto ao eleitor. Então, o nosso objetivo é que pesquisas deixem de interferir na vontade do eleitor, como tem acontecido nas eleições anos seguidos. Esse projeto meu foi pensado, é um projeto de 2011, e tem mais 30 projetos tratando do mesmo assunto ao longo dos anos. Todo ano a mesma coisa, pesquisas erradas influenciam o eleitor. Perfeito. Agora, deputado Chico Alencar, qual a sua avaliação sobre isso? Punir seria uma medida muito agressiva? Punir com prisão seria uma medida muito agressiva? Qual a sua visão sobre esse assunto? Bom dia, boa tarde a todos. Colega Ricardo Barros, estaremos juntos, provavelmente em campos opostos, democraticamente, a partir do ano que vem. Eu entendo que regulamentar a pesquisa eleitoral, aperfeiçoar a sua regulamentação, é absolutamente fundamental. Aliás, elas já têm a obrigação de registrar, quando são feitas, na Justiça Eleitoral, a fim de que qualquer processo fraudulento, mentiroso, farsesco não prospere. Então, regulamentar, sim, criminalizar, não. Entendo também que pesquisa é da vida, é da ciência, ninguém aqui é negacionista, suponho, é da sociedade de mercado e do consumo, para tudo se afere, para os meios de comunicação, se perceber a audiência, medir onde está se acertando, onde pode se melhorar, é essencial para a vida moderna. Pesquisa eleitoral, ela pode, às vezes, influenciar negativamente, mas ela, em geral, tem um grau de acerto muito maior. O que eu discordei não foi sobre esse debate quase que constituinte, a partir dos inúmeros projetos de regulamentação de pesquisas eleitorais no Brasil. Foi um momento, né? Muito em cima não vai dar mesmo para votar essa matéria antes do segundo turno, em 3 dias, isso é impossível, mas esse debate tem que ser feito, tem que ser aberto. Uma ideia que eu considero é que a gente deve fixar o entendimento de que pesquisa eleitoral e voto na urna são coisas absolutamente distintas. É como comparar banana verde com banana madura. É um processo, tem a ver, tem relação, mas não acredite. Eu acredito que mude a opinião do eleitor de maneira decisiva e nem influencie. Talvez uma ideia para que eu estou aberto é evitar pesquisas nos 3 últimos dias que antecedem o pleito. Isso pode ser bom, em muitos países é assim. Embora o pessoal dê jeito de apresentar animais, números, algumas coisas que dão a entender que é aquela tendência de opinião. Portanto, repito, regulamentar sim, criminalizar, com cadeia, punição, quem ultrapassa a margem de erro, é só os institutos ampliar a margem de erro. Não é adequado, eu acho que está um pouco dentro dessa ideia de criminalizar tudo no país, e às vezes injustamente. Perfeito. Agora, deputado Chico Alencar, qual a sua avaliação sobre a aprovação de um requerimento de urgência para esse projeto em meio a uma eleição? Isso pode gerar algum tipo de pressão em cima dos institutos? Olha, o requerimento de urgência foi aprovado com larga margem. Já temos...
Pode ser deputado Chico, em seguida eu passo para o deputado Ricardo Barros. Pois não. Então, pressão sobre os institutos não. É claro que, como alguns importantes erraram, sim, na aferição dos votos de Bolsonaro no primeiro turno, não erraram dentro da margem de erro dos votos do Lula, que acabou em primeiro lugar, com 48,5%, mas os institutos estão se esmerando. Uma eleição de segundo turno ela é mais fácil de ser aferível, ainda que não possamos comparar banana verde com banana madura. A pesquisa que vale o maior rigor científico e sem estatísticas, com os números comprovados, será realizada no domingo que vem. Agora, o pedido de urgência, eu conheço bem a Câmara, o Ricardo também, ele tem um efeito político, agita na própria campanha, contribui para se magnificar o suposto erro dos institutos de pesquisa. Foi aprovado, mas essa matéria demanda muito debate e, além de passar na Câmara, tem que passar pelo Senado também. Portanto, é do jogo político, mas não tem eficácia legislativa propriamente. Deputado Ricardo Bastos, qual a sua visão sobre isso? Esse requerimento de urgência gera alguma pressão aos institutos de pesquisa? Não, a CPI, sim. Tanto a CPI da Câmara, com as assinaturas já protocoladas, e a CPI do Senado, com as assinaturas já protocoladas, essas geram muita pressão sobre os institutos, porque elas vão verificar o que aconteceu para trás. Né? Lembrar que no primeiro turno, em São Paulo, o erro da pesquisa foi muito grave. Né? Dava Haddad no primeiro turno, abriu a urna, deu Tarcísio na frente. No Rio Grande do Sul, então, foi um problema muito sério. O governador Leite não ia para o segundo turno. Ele foi para o segundo turno por 2.000 votos apenas. E ele foi dado como na frente da pesquisa eleitoral da véspera da eleição. Se as pessoas percebessem que ele não tinha chance, teriam mudado seu voto. Então, é muito grave isso. A pesquisa não pode interferir no voto. O Chico Alencar falou, não tem nada a ver pesquisa com resultado de urna. Então, para que serve a pesquisa? Vamos copiar a França, que proíbe pesquisas às vésperas das eleições. Vamos copiar outros países. Não é útil para o brasileiro ser enganado por Instituto de Pesquisa na véspera da votação. Não é possível que o Instituto erre absurdamente o resultado e não seja punido em nada por isso. Isso não pode ser um balcão de negócios. Quando encerrou o primeiro turno, a Bolsa subiu 5 pontos e o dólar caiu 4. Quem sabia que a pesquisa estava errada, ganhou muito dinheiro especulando no mercado. Nós não podemos permitir que isso aconteça impunemente. Eu estou convencido de que haverá uma resposta para esse problema. Eu já apresentei um projeto sobre isso em 2015, proibindo pesquisas nos últimos 15 dias. Consegui coletar assinaturas com a CPI também em 2015. Há muito tempo a gente discute pesquisas influenciando o eleitor e errando gravemente. Vai ter que ter uma resposta. Não é útil para o eleitor, para o consumidor de informação, uma informação totalmente errada. Não há o que defender desses institutos que não sabem fazer pesquisa ou dos veículos de comunicação que contratam institutos para produzir resultados que eles querem para induzir a população a erro. Perfeito. Agora, voltando novamente a palavra para o deputado Ricardo Barros, uma dúvida é, essa discrepância entre as pesquisas eleitorais e o resultado nas urnas está gerando um clima de desconfiança nesse segundo turno? Os eleitores estão mais desconfiados sobre, de fato, se os resultados, se as projeções aí estão verdadeiras ou falsas? Sim, o eleitor já não acredita muito na pesquisa, mas ela influencia. E tem veículos de comunicação que só divulgam o resultado do seu instituto. Eles não querem informar o eleitor, senão eles divulgariam de todas as pesquisas. Eles querem induzir o eleitor a acreditar no resultado do seu instituto que o veículo de comunicação contratou. Então, isso precisa acabar no Brasil. Nós não podemos permitir que continue. As pesquisas perdem muita credibilidade a todos os anos por conta desses erros, mas eles influenciam, sim, o resultado da urna. Principalmente eleições para o Senado, onde os erros são absurdos. Simplesmente
não injustificáveis. Aí vem os diretores do Instituto falar, não conseguimos captar. Ou se você não consegue captar, então não divulga, porque não é útil para o eleitor ser enganado. Nós vamos dar uma solução nisso. Perfeito. Deputado Chico Alencar, a sua opinião sobre isso? Está gerando um clima de desconfiança nesse segundo turno em relação às pesquisas, ou os eleitores estão acreditando aí de que as pesquisas estão corretas? Não é propriamente um juízo sobre os institutos de pesquisa. É claro que há sempre uma contestação, sobretudo quem não é apontado como favorito pelos institutos de pesquisa, todos eles tendem a enfatizar a desconfiança, não acreditam nas pesquisas, mas todos os partidos políticos, quando têm recursos, fazem aferições com institutos reconhecidos, que não são só eleitorais. O Datafolha, o IPEC e tantos outros não fazem só pesquisas eleitorais, que requerem um grau de especialização maior. Eles pesquisam sobre tudo, vivem disso, não podem comprometer, inclusive, a sua credibilidade a ponto de perder mercado. Portanto, eu acredito que esses detalhes de uma regulamentação são necessários. Os erros, os próprios institutos tentam e buscam corrigir. A influência sobre o eleitor é resolvida com a vedação de publicação de pesquisas dias antes do pleito propriamente dito. A intenção de voto não é o voto, mas os estatistas, os profissionais que trabalham nesses institutos, maiores ou menores, eles são pessoas sérias. Eu não diria que os órgãos de comunicação compram pesquisas. A própria Globo, que é um grande conglomerado de comunicação portadora de interesses, claro, inclusive econômicos, mas ela não se fia só no Datafolha. Ela também agora divulga pesquisa do IPEC, de mais um outro instituto, o IPEC é o EasyBot, o Instituto Bot. Então, o ideal é todo mundo olha, inclusive o Ricardo, olha as pesquisas, claro, seja nos nossos estados, e no Rio de Janeiro, no geral, eles acertaram até em pesquisas proporcionais, para cargos proporcionais, que são as mais imprevisíveis de todas. Mas a gente observa, olha, que cada um tem o seu olhar crítico. Não vamos considerar que a população é Maria vai com as outras, vaquinha de presépio, a pesquisa deu, eu voto quem está na frente, está acabando. Não vamos menosprezar o senso crítico da nossa população. Pesquisa é um indicativo, pesquisa é uma espécie de projeção do que tem de acontecer. Pesquisa anima quem está na frente, preocupa quem está atrás. E ela é um elemento da ciência política. Nós, parlamentares, devemos, repito, criar regras para aperfeiçoá-las, para exigir cada vez mais veracidade, proximidade da verdade, que nunca é plena nessa vida humana, para todos os institutos de pesquisa. Não vamos criminalizá-los, isso eu acho que não vale.